Boa noite a todos. Hoje a gente está dando seguimento ao nosso estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, hoje no capítulo 11, Desdobramento em Serviço. A gente vai dar sequência ao estudo, como a gente faz todas as quartas-feiras, a gente vai lendo. Quem quiser pode interromper, a gente faz uma pequena observação durante a leitura, no final a gente também pode fazer um apanhado, uma reflexão sobre o capítulo que a gente vai estudar. Então, vamos dar início ao estudo dessa noite. Capítulo 11, Desdobramento em Serviço. Chegara a vez do médium Antônio Castro. Profundamente concentrado, denotava a confiança com que se oferecia aos objetivos de serviço. Aproximou-se dele o irmão Clementino, e, à maneira do magnetizador comum, impôs-lhe as mãos, aplicando-lhe passes de longo circuito. Castro, como que adormeceu devagarzinho, inteiriçando-se-lhes os membros. Do tórax emanava com abundância um vapor esbranquiçado, que, em se acumulando à feição de nuvem, depressa se transformou, à esquerda do corpo denso, numa duplicata do médio, em tamanho ligeiramente maior. Esse vapor esbranquiçado, né, que ele está exalando aqui, né, é o ectoplasma, né, que materializou ao lado dele uma duplicata dele próprio. Nosso amigo, como se revelava mais desenvolvido, apresentando todas as particularidades de sua forma física, apreciavelmente dilatadas. Desejei ensaiar algumas indagações. Contudo, a dignidade do serviço impunha-me silêncio. O diretor espiritual da casa submetia o medianeiro à delicada intervenção magnética, que não seria lícito perturbar ou interromper. O médium, assim desligado do veículo carnal, afastou-se 2 passos, deixando ver o cordão vaporoso que o prendia ao campo somático. Enquanto o equipamento fisiológico descansava, imóvel, Castro, tateante e assombrado, surgia, junto de nós, numa cópia estranha de si mesmo, porquanto, além de maior em sua configuração exterior, apresentava-se azulado à direita e alaranjado à esquerda. Tentou movimentar-se, contudo parecia sentir-se pesado e inquieto. Verifiquei, então, que desse contato resultou singular diferença. O corpo carnal engolira instintivamente certas faixas de força que imprimiam manifesta irregularidade ao perispírito, absorvendo-as de maneira incompreensível para mim. Desde esse instante, o companheiro fora do vaso de matéria densa guardou o porte que lhe era característico. Era agora bem ele mesmo, sem qualquer deformidade, leve e ágil, embora prosseguisse encadeado ao envoltório físico, pelo laço aeriforme, que parecia mais adeguaçado e mais luminoso, à medida que Castro espírito se movimentava em nosso meio. Então, assim, dá para entender o seguinte, ele é um médium aí de efeitos físicos, né? Então, ele forneceu ectoplasma para formar uma cópia dele mesmo, né? Em tamanho maior aqui a princípio, como está relatado, né? Isso é o que dá para a gente apreender desse relato. Enquanto Clementino o encorajava com palavras amigas, o nosso orientador, certamente assinalando-nos a curiosidade, deu-se pressa em esclarecer. Com o auxílio do supervisor,
o médium foi convenientemente exteriorizado. A princípio, seu perispírito, ou corpo astral, estava revestido com os eflúvios vitais que asseguravam o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, conhecidos em seu conjunto como sendo o duplo etérico, formado por emanações neuropsíquicas que permanecem ao campo fisiológico e que, por isso mesmo, não conseguem maior afastamento da organização terrestre, destinando-se à desintegração, tanto quanto ocorre ao instrumento carnal para a ocasião da morte renovadora. Está falando aqui do duplo etérico. O duplo etérico vamos dizer, o intermediário entre o nosso corpo físico e o nosso perispírito, mas ele ainda faz parte do nosso corpo físico, né? Tanto é que quando a gente desencarna, como ele está relatando aqui, o nosso duplo etérico ele fica junto do corpo físico, ele vai se desintegrar junto com o nosso corpo físico, né? Então, assim, como eu estava falando, na realidade, ele fez um desdobramento, né? Estava ao lado do corpo, e ele mesmo, como médium de efeitos físicos, forneceu ectoplasma para que o próprio perispírito pudesse se tornar visível, né? Para melhor ajustar-se ao nosso ambiente, Castro devolveu essas energias ao corpo inerte, garantindo assim o calor indispensável à colmeia celular e desembaraçando-se, tanto quanto possível, para entrar no serviço que o aguarda. Ah, disse Hilário, com expressão admirativa. Aqui vemos, desse modo, a exteriorização da sensibilidade. Sim, se algum pesquisador humano ferisse o espaço em que se situa a organização perispirídica do nosso amigo, registraria ele de imediato a dor do golpe que se desfechasse, queixando-se disso através da língua física, porque, não obstante, liberto do vaso somático, prossegue em comunhão com ele, por intermédio do laço fluídico de ligação. Ou seja, se ele fosse atingido no seu corpo perispiritual, ali materializado através do ectoplasma, o corpo físico sentiria aquelas sensações que ele estaria sofrendo no corpo perispiritual, materializado. Observei atentamente o médium projetado ao nosso círculo de trabalho. Não enxergava o costume azul e cinza de que se vestia no recinto, mas sim um roupão esbranquiçado inteiriço, que descia dos ombros até o solo, ocultando-lhe os pés, e dentro do qual se movia deslizante. Aulus registrou-me as anotações íntimas e esclareceu. Nosso irmão, com a ajuda de Clementino, está usando as forças ectoplásmicas que lhe são próprias, acrescida com os recursos de cooperação do ambiente em que nos achamos. Semelhantes energias transudam de nossa alma, conforme a densidade específica de nossa própria organização, variando desde a sublime fluidez da irradiação luminescente até a substância pastosa, com que se operam nas crisálidas os vários fenômenos de metamorfose. Depois de citar o médium hesitante, alguns momentos, prosseguiu. Depois de fitar o médium hesitante, alguns momentos, prosseguiu. Castro é ainda um iniciante no serviço, à medida que entesoure experiência, manejará possibilidades mentais avançadas, assumindo os aspectos que deseja, considerando que o perispírito é constituído de elementos maleáveis, obedecendo ao comando do pensamento, seja nascido de nossa própria imaginação ou da imaginação de inteligências mais vigorosas que a nossa, mormente quanto a nossa vontade se rende, e refletida a dominação de espíritos tirânicos ou viciosos, encastelados na sombra. Então, o que ele está dizendo aqui?
naquele livro do Zimmermann, mesmo, que fala sobre perispírito, né? Ele fala o seguinte, que a tessitura, né, perispiritual, ela é altamente sensível ao pensamento, né? Então, por isso que você pode mudar a forma do teu perispírito de acordo com a sua vontade. A gente vê isso relatado, né, em vários livros aí, de espíritos, às vezes, estão numa condição inferior e tomam uma forma perispiritual até de uma forma animalizada, né? Porque essa tessitura do perispírito ela é altamente sensível ao pensamento, né? A gente consegue modificar, como ele está dizendo aqui, a própria forma perispiritual de acordo com o desejo. Nosso amigo, então, se pudesse, comentou Hilário curioso, mas cortando-lhe a frase, o assistente completou, ajudando. Se puder pensar com firmeza fora do campo físico, se já tivesse conquistado uma boa posição de autogoverno, com facilidade imprimiria sobre as forças plásticas de que se reveste a imagem que preferisse, aparecendo ao nosso olhar como melhor lhe aprovesse, porque é possível estampar em nós mesmos o desenho de que nos agrade. É aquilo que a gente acabou de comentar agora, né? Sim, ponderei. Importa reconhecer, contudo, que esse desenho, embora vivo, não é comparável ao vestuário em nosso plano. Aulus percebeu que minhas indagações incluíam sempre o imperativo de maior esclarecimento para Hilário, ainda neófito em nosso campo de ação, e talvez por isso procurou fazer-se tão claro e minucioso quanto possível, acrescentando: de modo algum, o pensamento modelará a forma que nos inclinamos a adotar. No entanto, os apetrechos de nossa apresentação, mas na esfera diferente de vida a que fomos trazidos, segundo vocês já conhecem, variarão em seus tipos diversos. Lembremos-nos, para exemplificar, de um homem terrestre tatuado. Terá ele escolhido um desenho através do qual a sua forma, por algum tempo, se faz mais facilmente identificável, mas envergará a vestimenta que mais lhe atenta ao bom gosto, conforme as usanças do quadro social a que se ajusta. E sorrindo acentuou: pela concentração mental, qualquer espírito se evidenciará na expressão que deseje. Todavia, empregando nossa imaginação criadora, podemos e devemos mobilizar os recursos ao nosso alcance, aprimorando concepções artísticas no campo de nossas relações uns com os outros. A arte, tanto quanto a ciência entre nós, é muito mais rica que no círculo dos encarnados, e por ela a educação se processa mais eficiente, na qual tange a beleza e a cultura. As formas de arte assim no plano espiritual são bem diferentes assim em relação ao nosso, né? Eu lembro que eu li um livro que o espírito de Chopin, quando já desencarnado, né, estava como se fosse uma entrevista com ele, né, dizendo assim que no começo ele sentia falta do piano e tal, mas assim depois ele foi percebendo que ele podia criar música só com o pensamento dele, né? O instrumento ali não era uma coisa essencial necessária, né? Então é o que ele está falando aqui, as manifestações da arte e tal no plano espiritual, elas são, né, vamos dizer, tangidas de uma beleza, de uma coisa diferente aqui do nosso plano físico, né? Principalmente para os espíritos mais elevados, né? Assim como não podemos conceber uma sociedade terrestre digna e enobrecida, tão somente composta por homens e mulheres em nudismo absoluto, embora com maravilhosos primores de tatuagem, é preciso considerar que os indivíduos de nossa comunidade, não obstante dispondo de um veículo prodigiosamente esculpido pelas forças mentais, não menoscabam as excelências do vestuário,
por intermédio dos quais selecionamos emoções a maneiras distintas. Não podemos esquecer que progresso é trabalho educativo. A ascensão do espírito não seria regresso ao empirismo da tábua. Né? Ele está dizendo aqui, mesmo no plano espiritual, né, a vestimenta, a roupagem, também é utilizada dentro do bom gosto, dentro da... Né, senão a gente voltaria ao empirismo aqui da tribal. Né? Aulus silenciou. O médium, mais à vontade, fora do corpo denso, recebia as instruções que Clementino lhe administrava, paternalmente. 2 guardas aproximaram-se dele e lhe aplicaram à cabeça um capacete em forma de antolhos. Para a viagem que fará, avisou-nos o assistente, Castro não deve dispensar atenção. Incipiente ainda nesse gênero de tarefa, precisa instrumentação adequada para reduzir a própria capacidade de observação, de modo a interferir o menos possível na tarefa a executar. Vimos o rapaz plenamente desdobrado, alçar-se ao espaço, de mãos dadas com ambos os vigilantes. O trio volitou em sentido oblíquo, sob nossa confiante expectação. Desde esse momento, demonstrando manter segura comunhão com o veículo carnal, ouvimos-lo dizer através da boca física: seguimos por um trilho estreito e escuro. Tenho medo, muito medo. Rodrigo e Sérgio amparam-me na excursão, mas sinto receio. Tenho a ideia de que nos achamos em pleno nevoeiro. Então, o espírito desdobrado, né, materializado, ele está expressando essas sensações através do próprio corpo físico, como ele está relatando aqui. Estampando no rosto sinais de angústia e estranheza, continuava. Que noite é essa? A escuridão parece pesar sobre nós. Ai de mim! Vejo formas desconhecidas agitando-se embaixo, sob nossos pés. Quero voltar. Não posso prosseguir. Não suporto. Mas Raul, sob a inspiração do mentor da casa, elevou o padrão vibratório do conjunto, uma prece fervorosa em que rogava do alto forças multiplicadas para o irmão em serviço. Junto de nós, Aulus informou. A oração do grupo, acompanhando-o na excursão e transmitida a ele, de imediato, constitui abençoado tônico espiritual. Então, a gente vê assim que, às vezes, até médiuns aí numa sessão mediúnica que se desdobram e vão a determinados locais, né? A importância do restante do grupo estar em oração, em concentração, para dar apoio àquele espírito que está fazendo um trabalho à distância. Né? É o que ele está dizendo aqui. Né? Que, através da prece sentida e tal, ele conseguiu um amparo ali para uma situação que ele estava temeroso. Né? Então, a importância do grupo, né, se manter em prece e oração, dando sustentação àquele espírito encarnado ali, do médium, né, que está desdobrado em serviço. Então, como ele diz, a oração do grupo, acompanhando na excursão e transmitir a ele, de imediato, constitui-lhe abençoado tônico espiritual. Sim, meus amigos, prosseguiu Castro, qual se o corpo físico lhe fosse um aparelho radiofônico para comunicações à distância. É interessante, né? Estava se comunicando à distância, desdobrado através do próprio corpo físico. A prece de vocês atua sobre mim, como se fosse um chuveiro de luz. Agradeço-lhes o benefício. Estou reconfortado. Avançarei. Interpretando os fatos sob nossa observação, o assistente explicou. Raros espíritos encarnados conseguem absoluto domínio de si próprios em romagens de serviço, edificante fora do corpo da matéria densa. Habituados à orientação pelo corpo físico,
Ante qualquer surpresa menos desagradável, na esfera de fenômenos inabituais, procuro instintivamente o retorno ao vaso carnal, à maneira de um molusco que se refugia na própria concha, diante de qualquer impressão em desacordo com seus movimentos rotineiros. Qualquer situação de insegurança, a tendência é retornar para o corpo físico, né, onde a pessoa vai se sentir mais segura. Castro, porém, será treinado para a prestação de valioso concurso aos enfermeiros de qualquer posição. Enquanto assinalávamos o apontamento, a voz do médium se elevava no ar, vigorosa e cristalina. Que alívio! Rompemos a barreira de trevas. A atmosfera está embalsamada de leve aroma. Brilham as estrelas novamente. É a cidade de luz. Torres fulgurantes elevam-se para o firmamento. Estamos penetrando um grande parque. Meu Deus, que vejo aqui a sorrir é o nosso Oliveira. Como está diferente, mais moço, muito mais moço. Lágrimas copiosas banharam o rosto do médium, comovendo-nos a todos. No gesto de quem se entregava a um abraço carinhoso, de coração a coração, o medianeiro continuou. Que felicidade, que felicidade. Oliveira, meu amigo, que saudades de você. Por que razão teríamos ficado assim, sem a sua cooperação? Sabemos que a vontade do Senhor deve prevalecer, mas a distância tem sido para nós um tormento. A lembrança de seu carinho vive em nossa casa. Seu trabalho permanece entre nós como inesquecível exemplo de amor cristão. Parece que ele está encontrando aqui, né, um espírito amigo ali, que era trabalhador da casa ali que ele estava trabalhando. Volte, venha incentivar-nos na sementeira do bem. Amado amigo, nós sabemos que a morte é a própria vida. No entanto, sentimos sua falta. A voz do viajante, que se fazia ouvir de tão longe, entrecortava-se agora de doloridos soluços. O próprio Raul Silva mostrava-se igualmente, os olhos marejados de pranto. Aulus deu-nos a conhecer quantos ocorria. Oliveira foi abnegado trabalhador nesse santuário do Evangelho, explicou. Desencarnado há dias, e Castro, com a aquiescência dos orientadores, foi apresentar-lhe as afetuosas saudações dos companheiros. Demora-se em refazimento, ainda inapto à comunicação mais íntima com os irmãos que ficaram. Mas poderá enviar a sua mensagem por intermédio do companheiro que o visita. Abrace-me, sim, querido amigo, prosseguiu Castro com inenarrável inflexão de ternura fraterna. Estou pronto. Direi o que você deseja. Fale e repetirei. E recompondo-se na atitude de que se devia fazer intermediário digno, modificou a expressão fisionômica, falando cadenciadamente para os circunstantes. Meus amigos, que o Senhor lhes pague. Estou bem, mas na posição de convalescente, incapaz de caminhada mais difícil. Sinto-me reconfortado, quase feliz. Indiscutivelmente não mereço as dádivas recebidas, pois me vejo no grande lar amparado por afeições inolvidáveis e sublimes. As preces do nosso grupo alcançaram-me cada noite como projeção de flores e bênçãos. Como expressar-lhes gratidão se a palavra terrestre é sempre pobre para definir os grandes sentimentos de nossa vida? Que o Pai os recompense. Aqui onde me encontro, vim reconhecer mais uma vez a minha desvalia e agora eu concluo que todos os nossos sacrifícios pela causa do bem são bagatelas comparado à munificência da divina bondade. Meus amigos, a caridade é o grande caminho. Trabalhemos. Jesus nos abençoe. A voz de Castro apagou-se
nos lábios, e daí em instantes vimos-lo regressar, amparado pelos irmãos que o haviam conduzido, retornando ao corpo denso com naturalidade. Reajustando-se, qual se o vaso físico absorvesse de inopino, acordou na esfera carnal, na posse de todas as faculdades normais, esfregando os olhos com quem se desperta de grande sono. O desdobramento em serviço estava findo, e com a tarefa terminada, havíamos recolhido preciosa lição. Então, aqui termina o capítulo, né? Então, é interessante aqui que ele fala aqui, né, ele estava o espírito que tinha desencarnado, né, falando do que ele não merecia, tudo aquilo que ele recebia, né? É uma reflexão que a gente deve fazer mesmo, né? Às vezes a gente se acha até credor de Deus, né? Assim, o que a gente recebe é muito mais do que aquilo que a gente merece, né? Se a gente parar para ver, a gente está sempre recebendo um monte de bênçãos a cada instante, né? No mundo que a gente vive, no planeta que a gente vive, nas oportunidades que a gente tem a cada instante para se melhorar, e a gente, na maioria das vezes, nem se apercebe disso, né? Então, assim, a vida, Deus está sempre dando uma quantidade de bênçãos enormes que a gente nem tem merecimento para isso, né? Porque, assim, o amor e a misericórdia divina é infinito, né? Se a gente fosse receber o que a gente realmente merece, ou se a gente fosse cobrado dos nossos erros de uma forma, vamos dizer, mais... a gente vai pagando as nossas dívidas, né? A misericórdia de Deus permite que a gente vá pagando em suaves prestações, longas a perder de vista, né? Se a gente tivesse que realmente, vamos dizer, pagá-las de uma forma à vista, né? A gente nem suportaria, né? Então, assim, a misericórdia divina está sempre despejando um monte de coisas boas para a gente, né? Um monte de dádivas, e a gente nem percebe isso, né? A oportunidade da gente estar encarnado aqui, num planeta bonito como a gente vive, né? Ter uma família, ter uma condição de trabalho, de poder trabalhar, de poder ajudar, uma série de oportunidades que a gente joga fora, vai se elas voltam a ser dadas para a gente, né? É uma reflexão aqui nessa frase aqui que a gente pode fazer que é interessante, que é importante, né? Alguém quer falar alguma coisa? Quando você cita essa questão do plano espiritual, né, que é uma cópia inferior ao que é aqui, ele deixa bem claro isso aí, né, que lá é uma cópia super, hiper melhorada do que é o plano material. E aí, esses espíritos que trabalham na cultura, na arte, quando chegam lá, eles ficam, né, surpresos, né, de ver a beleza que é, né? Então, se a gente acha que uma sinfonia, né, uma música clássica, né, Beethoven, a gente vê que já é lindo, você imagina lá, né, sem a carne, sem a matéria. Eu fico só imaginando. Até as flores, né, mudam as cores, são cores totalmente diferentes, que tem alguns livros que descrevem a natureza, as flores, enfim, é totalmente melhor, né? Muito, muito melhor do que é Muito aqui. mais belo, né? Você vê esses relatos, né, Mais nos belo. livros, a beleza das cores, os aromas, é tudo mais Eles belo, mais descrevem. intenso. Mas é interessante, um aspecto interessante também aqui que a gente viu é isso, né? A importância no trabalho mediúnico daqueles que estão, às vezes estão um espírito ali desdobrado em serviço e tal, a importância daqueles que estão ali junto, né? Como ele descreveu aqui nesse capítulo, de estar ali em oração, em auxílio, né? Dando suporte, dando
dando para aquele espírito que está desdobrado ali em trabalho, né? É um trabalho em grupo mesmo, um trabalho em conjunto, né? É uma coisa interessante também que ele fala, né? O preparo durante a reunião, né? O equipamento que eles levam, né? Para ajudar aquele espírito, né? Na emancipação da alma, né? Para ele ficar mais focado naquilo, para ele não se perder com tantas observações, É o né? capacete, né, que ele fala. Exatamente, que eles levam, né, para ajudar o médium naquele momento, né, e aquele espírito, né? O que você falou também interessante, a importância da prece, né? Ele estava quase desistindo de sair, de se emancipar, né? E quando se faz aquela prece, todo aquele grupo mediúnico elevando a vibração, como ele se encoraja, né? E segue adiante. Quer dizer, a importância do preparo do trabalho mediúnico, da reunião mediúnica, né? Que às vezes a gente nem se atenta a quantos detalhes ocorrem, né? Como a equipe espiritual cuida de tudo, né? De tantos pormenores, né? Verdade. E esse capítulo me fala da emancipação da alma para o trabalho, né? Porque se você, né? Porque a alma está sempre se emancipando, né? Durante o sono, né? Então tem um livro dos Espíritos, se você for ler no capítulo 8º lá, que fala da emancipação da alma, fala de vários tipos, né? De corporidade, né? Então tem várias nuances, né? E esse capítulo focando na emancipação da alma para no trabalho mediúnico, né? É muito, muito interessante isso. Ali no começo tem um fenômeno de bicorporeidade, né? Porque ele materializa o próprio perispírito ali ao lado dele, né? No caso ali, para que esses fenômenos de materialização, eles eram assim muito comuns no começo, né? Mais do espiritismo, né? Que era mais para chamar a atenção do fenômeno. Você vê que hoje em dia porque já não há mais essa necessidade de chamar atenção para o fenômeno espiritual, né? Antigamente, mais nos primórdios assim, do espiritismo, até o próprio Chico, no começo, fazia alguns fenômenos desse aí de materialização e tal, mas hoje em dia já não é mais necessário isso, né? Assim, o fenômeno em si só pela curiosidade. Então, foi mais importante no começo para se chamar a atenção para o mundo espiritual, né? Hoje em dia, você quase já não vê mais esses fenômenos aí de materialização aí ocorrendo como era mais frequente, né, no passado, né? Mas é isso, tem bastante, como todo capítulo, né? São capítulos assim que são relativamente curtos, né? Mas que trazem muito ensinamento, né? Muita coisa para nossa reflexão. É um livro muito rico, né? Como toda a obra de André Luiz, né? Alguém quer fazer mais algum comentário? Uma observação? O que eu acho interessante também, que nem a Cláudia falou, é que aí a gente coloca no trabalho mediúnico que a gente participa, né? E dentre eles tem uma médium que ela faz esses desdobramentos. E às vezes ela relata que é colocada uma roupa diferenciada de proteção, que aí foi colocado capacete, mas no caso dela foi colocada uma roupa especial e tudo. E ela relata tudo isso, né? É interessante saber, a gente vê no livro que bate com a prática, né? Esse cuidado, como a Cláudia falou, cuidado com o médium, né? De ela se proteger e tudo. E tem momentos que é solicitado, né? Vibre, faça oração para dar prosseguimento. É interessante, muito. É até assim. Seguro, dá uma segurança maior de você participar, porque você sabe que tem um amparo, né, espiritual junto, né? Sim,
É verdade. Como estou dizendo, são capítulos curtos e tal, mas aí assim, e bate com as coisas da prática mediúnica mesmo, né, que como vocês estão relatando aí, né, do dia a dia, né? É bem interessante isso aí. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Então, a gente dá prosseguimento na próxima semana, né, com mais um capítulo, agora o capítulo 12, clarividência e clareaudiência. Né? Então, desejar aqui uma boa noite a todos que estão assistindo a nossa transmissão aqui no canal do YouTube, né? Na semana que vem a gente dá seguimento ao nosso estudo, tá bom? Uma boa noite a todos e até a próxima semana com mais um capítulo.